Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre escalas. É interessante a gente falar porque são variadas escalas utilizadas atualmente para medir estresse, esforço do trabalhador ou até mesmo medir riscos a doenças. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma escala que é chamada de Índice de Capacidade para o Trabalho. E para a gente conhecer um pouco mais esse assunto, nós temos aqui hoje a enfermeira Marina Izu. Ela é mestre em enfermagem assistencial, ela é enfermeira da área de epidemiologia do Hospital Federal da Lagoa e atua também no INCA. E atualmente é doutoranda do programa de assistencial de ciências do cuidado em saúde, aqui da UF, não é isso? Isso. Então, agradeço a sua presença aqui, Marina. Fale um pouco para a gente sobre essa escala. Essa escala ela foi desenvolvida pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional nos anos 80, por conta do envelhecimento da população. Então, eles viram que se não se mantivesse essa população em boas condições de saúde, isso teria um custo a longo prazo. Porque a gente sabe que isso pode, aqueles trabalhadores que demonstraram um índice de capacidade de moderado a baixo, eles tinham um risco maior de aposentadoria precoce, incapacidade produtiva. E nós sabemos, assim, no mundo que a gente vive, que isso tem um impacto principalmente na aposentadoria. Então, eles viram lá o envelhecimento da população e eles tinham um baixo índice de natalidade. Então, assim, a previdência, ela não teriam aquelas pessoas para alimentar, porque você precisa para que haja esse equilíbrio na previdência social, você precisa de vários trabalhadores jovens entrando no mercado de trabalho para que você mantenha esses trabalhadores que já se aposentaram com renda. Então, como lá eles viram que esse processo de envelhecimento e esse baixo índice de natalidade, eles teriam que manter os trabalhadores ativos, com boas condições de saúde, então postergando a aposentadoria. Então, eles na década de 80, eles começaram a acompanhar, e aí eles desenvolveram essa escala, esse índice de capacidade para o trabalho. Então, assim, não é só mensurar se o trabalhador ele tem boas condições ou não. Assim, ela serve também, assim, detectando que o trabalhador ele não está em baixa ou moderada, o que você faz para recuperar, para que ele tenha uma boa condição de vida, inclusive na aposentadoria. Então, assim, eles viram assim, aqueles que tinham uma baixa e moderada... Baixa e moderada capacidade para o trabalho. Isso, baixa e moderada capacidade para o trabalho, eles também acabavam, quando se aposentavam, morrendo precocemente. Então, por isso, assim, não é só a questão econômica de manter esse trabalhador na ativa, em boas condições, mas também que ele possa, na aposentadoria, desfrutar também dessa boa, dessa qualidade de vida. Entendeu? Então, não tem só o cunho econômico, não. E foi na Finlândia, né? Isso, na Finlândia, na década de 80. Então, eles têm esses estudos deles, eles têm um segmento de 11 anos com os trabalhadores de lá. Então, assim, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui no Brasil. Que nós estamos, assim, apesar de ter aquela cultura aqui, de que aqui o Brasil é um país jovem, se a gente vê os dados do último censo, a gente vê também a pirâmide populacional, ela também está se modificando. Então, a gente tem um aumento da faixa etária acima de 60 anos, então quer dizer que a expectativa de vida da população brasileira também está aumentando e a gente também tem uma diminuição, um estreitamento da base da pirâmide, que são os mais jovens. Então, assim, a gente também tem que se preparar para esse futuro. Então, assim, o ideal seria, desde que o trabalhador entrasse numa empresa, ele já fosse monitorado nesse sentido.
Então, que as intervenções já fossem precoces, né? Então, não esperar que você já chegue num nível de estresse ou então condições de saúde ruins para que depois você tente fazer alguma intervenção. Mas no Brasil já tem estudos que estão fazendo esse acompanhamento para saber como que está a índice de capacidade de trabalho do brasileiro? Sim, os estudos que nós temos, os estudos são assim, só no meio acadêmico mesmo, né? Então são vários estudos que foram feitos, tanto com enfermeiros, com trabalhadores da justiça, professores, assim, principalmente a gente tem, né, do índice da aplicação em trabalhadores de saúde, por conta assim, das características do trabalho mesmo, né, que é uma escala de trabalho mais extensa, você tem vários estressores no trabalho, então assim, eu acho que seja por isso que justificam mais a escolha de trabalhadores de saúde. Mas assim, em relação às empresas ou que a saúde do trabalhador utilize como ferramenta de trabalho, eu não conheço, infelizmente. Poderia, né? Para a gente saber como é que... Será que essas pessoas estão vivendo no Brasil há mais tempo, com maior expectativa de vida, estão vivendo mais e conseguindo desfrutar de saúde e qualidade de vida? Ou não? Estão, né, ficando doentes? Sim. Então, uma coisa que seria importante. Como foi sua aproximação até esse assunto? Até essa temática dessa escala? Eu trabalho já há quase 30 anos na área de enfermagem, então eu sempre trabalhei em plantão, e plantão noturno. E sempre foi uma coisa que me incomodou a nossa jornada de trabalho. E não há diferenciação, apesar de você ganhar adicional noturno, não existe uma diferenciação de quem trabalha à noite e de quem trabalha do dia. E aí começou minha aproximação com o assunto de saúde do trabalhador. E a partir da saúde do trabalhador, eu fui fazer a especialização e depois o mestrado na área, eu fui buscar alguma coisa que pudesse, e depois eu pudesse levar para o meu local de trabalho para fazer a implantação desse programa. Então aí eu fui ver sobre o assunto, porque ele também, essa escala, ela trabalha estilo de vida, a cultura organizacional, porque isso influencia também na sua capacidade para o trabalho, também a família, a comunidade, como a família e a comunidade apoia esse trabalhador, porque a gente sabe que quem trabalha em regime de plantão, né, por exemplo, você está 31 de dezembro, meia-noite, às vezes você está escalada no plantão no hospital. Então você abre mão da sua família, do seu convívio social, porque você tem um trabalho para ser executado. Então, se você também não tem um suporte, né, dessa família, dessa sociedade, não entender o seu trabalho, então também fica difícil, porque aí você vai ter várias pressões. Pressão da sociedade, a pressão do local do seu trabalho, né, que te exige, você trabalha com vidas, então é estressante também. E você tem o próprio estilo de vida, porque a gente trabalha na saúde, a gente sabe que a gente precisa se alimentar bem, que a gente tem que praticar uma atividade física, mas isso não é a nossa realidade. Então isso sim, tudo influencia na capacidade para o trabalho. E aí por isso que eu me aproximei da temática, estilo de vida, jornada de trabalho, né, porque eu pensei que o trabalho noturno fosse um risco maior. Então é por isso que... Mas você chegou a utilizar a escala na sua dissertação? Foi a pesquisa? Foi. E foi feita com o pessoal da enfermagem, isso? No Hospital Federal, com trabalhadores de enfermagem. Eu escolhi enfermagem por ser a minha área de atuação e por conta Mas foi população geral de enfermeiros e técnicos. Tinha setor específico não? Foi todo mundo, todos os funcionários? Isso. Na época eu coloquei como critério de inclusão acima de 45 anos de idade, porque o próprio índice de capacidade para o trabalho, quando eles fizeram, eles dizem que a partir dessa faixa etária começa o declínio, tanto de condições de saúde. Então, assim, é a fase que você deveria monitorar mais. Então, por isso que eu escolhi essa faixa etária e eu coloquei alguns outros fatores, porque na época houve uma grande entrada de trabalhadores de enfermagem novos nessa instituição e muitos eram o primeiro trabalho e muitos com 20 anos de idade. Então, isso seria um fator que poderia influenciar meu trabalho. Então, eu coloquei acima de 45 anos de idade e com pelo menos 2 anos de experiência.
E o que você observou assim nesse grupo que você estudou? Assim, os principais resultados, os principais achados? Bom, os principais achados foram que os enfermeiros, a profissão influenciou, né, no índice de capacidade para o trabalho. Então, nós vimos nesse estudo que os enfermeiros tinham uma capacidade para o trabalho pior, estava de baixa a moderada, que os técnicos de enfermagem. Então, isso pode ser explicado porque o enfermeiro, além do trabalho físico, ele também tem um desgaste mental também. Então, isso pode ter influenciado nesse resultado, porque como enfermeiro você tem a organização, você tem essa parte tanto da organização do próprio trabalho, do gerenciamento do grupo, da equipe, né? E também tem a parte física, porque você também atua diretamente na assistência ao paciente. Então, isso pode ser um fator que explique isso. Né? Porque tem vários estudos que apontam os profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, né, falando sobre transtornos mentais, burnout e desgaste, estresse. Então, você acabou percebendo isso também no seu estudo. Interessante. E aí você falou um pouquinho para a gente logo no início sobre a origem da escala, mas de onde ela veio e quem criou? Foi desenvolvido pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional na década de 80. Então, assim, os maiores estudiosos sobre o assunto a doutora Tuomi, né? Então, eles que desenvolveram e eles que tocam, e o Marinen e a Tuomi, que desenvolveram essa escala, que na época eles estavam à frente do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional. No momento eles já são aposentados, né? Não estão mais lá. Então foi desenvolvido na década de 80. Então eles acompanharam na primeira vez, quando eles estavam desenvolvendo a capacidade para o trabalho, eles acompanharam durante 11 anos 1.100 trabalhadores. E aí depois, num segundo segmento, na década de 90, eles fizeram um outro estudo também, uma sequência de quase 10 anos, de como eles viram a escala, eles fizeram o trabalho de prevenção. Então, eles viram que realmente aqueles trabalhadores que eles fizeram intervenção precoce, que acompanharam, melhoraram a capacidade para o trabalho, isso se refletiu depois na aposentadoria, ou então depois com mais de 60 anos de idade. Entendi. Então, teve os dois momentos, não é só a aplicação da escala, você identifica. Eles fizeram um trabalho, porque na realidade o índice de capacidade para o trabalho, ele é preventivo, então ele trabalha com prevenção. Né? Então porque quando a gente fala, a gente pensa que a gente só quer mensurar se ele tem, em qual classificação que ele está, mas ele tem um foco preventivo também. Interessante. E como essa escala ela é aplicada? É um checklist, a pessoa entrega e outra responde? Como é que é feito isso? Não, é um questionário em que o próprio trabalhador, ele responde, porque o como ele se percebe das suas condições de saúde, o quanto ele se compara ao melhor momento da vida dele enquanto trabalhador. E aí também ele trabalha, tem uma parte da escala, quantos dias ele se afastou durante um ano para questões de saúde, e qual a expectativa dele de como ele estará daqui a 10 anos. Então, o próprio trabalhador, como ele se percebe. E na prática, ela é aplicada como? O pesquisador vai lá e como é que funciona essa parte? Assim, o pesquisador ele explica, né, os objetivos do trabalho e o trabalhador responde para você. Nós criamos também, como fruto da dissertação de mestrado, um programa de computador. Então, que aí ele próprio, tem todo o questionário, ele coloca e o questionário mesmo já traça para a gente o score, né? O score, e aí, a partir desse score, o que é recomendado, qual a intervenção que é recomendada. E aí ele é alimentado num sistema que aí você acompanha esse trabalhador ao longo do tempo. Interessante isso. Aí se as empresas adotam isso, né? Aí a gente vai ter, que a gente tem grandes estudos no Brasil longitudinais, né, com os funcionários públicos, seria interessante utilizar essa escala para ver se está melhorando ou piorando a capacidade de trabalho. Mas no caso,
você percebe lá que a capacidade de trabalho dessa pessoa está diminuída. O que tem que ser feito nesse caso? Aí você tem que ver quais seriam as intervenções. Se o problema o que o está afetando é a cultura organizacional. A gente sabe que a cultura organizacional, principalmente no serviço público, é difícil a gente modificar, porque tem coisas que não dependem, não tem como a gente modificar. A própria pessoa modificar. Né? São coisas que são impostas, não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem outras coisas que a gente pode mudar, por exemplo, estilo de vida. O tabagismo, ele é um fator que influencia muito a capacidade para o trabalho. Então, isso eu já posso modificar. A pessoa assim, quer deixar de fumar? Quais são as políticas que a gente pode ajudar? O que a gente, enquanto saúde do trabalhador, a gente pode fazer para que esse profissional ele abandone o vício de fumar? A gente pode, por exemplo, proporcionar atividade física, ginástica laboral. Então, promover... no ambiente de trabalho mesmo. Né? Isso. E fora dele, a manutenção dessas orientações. Isso. Né? Mas da cultura organizacional não tem como modificar. Mas assim, a gente poderia dizer que alguma coisa é modificada, uma vez que a própria empresa poderia investir nisso, né, de ginástica laboral, de técnicas de relaxamento. Porque assim, a gente sabe que assim, a motivação, ela influencia também na sua saúde. Assim, motivação também é uma coisa muito pessoal, porque motivação para você no trabalho pode ser o fator econômico. Então, por exemplo, se eu te der um bônus, para você está maravilhoso, um bônus econômico. Mas, por exemplo, para outra pessoa, a motivação não é dinheiro, mas assim, por exemplo, investir, reconhecimento do seu trabalho, ou então investir na sua capacitação, de você proporcionar cursos, né? Então, assim, isso é investimento, por exemplo, para mim, o seu capital intelectual, porque isso também na capacidade para o trabalho é um item que é trabalhado também. Ele fala que isso influencia, né, a parte intelectual também. Então, assim, de você desenvolver isso, claro que você não vai conseguir contentar todos, porque tanta diversidade, né? Para você pode ser econômico, para o outro pode ser... Cada ser humano é um ser humano. Cada ser humano é um ser humano. Mas a gente pode ter um bem comum, né? Sim. Assim, o que não pode é você não ter nenhum tipo de motivação, porque a gente sabe que hoje em dia assim, trabalhar é muito difícil, né? E a gente trabalhando na área de saúde com vida humana também é muito difícil. Então você tem que ter também no trabalho, né? Tem que ter o reconhecimento, tem que ter o seu valor enquanto trabalhador, porque às vezes parece que você é invisível, né, para a instituição. Então também assim, não só na área de saúde, na área pública, mas também em vários outros setores, na indústria. Então, assim, e momentos também de amenização de estresse, do cafezinho, da conversa. Isso é importante também, né, de você ter aqueles intervalos, de você ter, né, de juntar também os trabalhadores, que a gente possa ter esse contato. Porque se a gente pensar, a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, as relações que você tem no trabalho também são importantes. Essa escala, ela é utilizada em estudos no Brasil desde quando? Na década de 90, né, uma equipe da doutora Frida Fischer, que é da USP, eles fizeram a tradução e adaptação dessa escala, mas eles fizeram a tradução e a adaptação do inglês, porque a escala original é em finlandês, mas já como existia a adaptação para o inglês, né? Então eles fizeram a tradução do inglês, então fizeram a adaptação dessa escala na década de 90 e aí passou a ser utilizada, né, no país. Claro que assim tem algumas considerações que eles próprios, os pesquisadores de lá, eles fazem, né, foi avaliada quanto às qualidades psicométricas da escala, foi vista que ela é boa, mas só que como o estudo foi desenvolvido com trabalhadores finlandeses e que não reflete as condições nossas de trabalho no Brasil, então, e também que o ponto de corte que eles utilizaram poderia ser diferente no Brasil, mas é a escala que é utilizada. Então tem até essas suas ressalvas aí já, né? Ressalva, né? Porque a gente sabe que... Existem culturas diferentes, né? Sim, o brasileiro. Porque lá essa escala foi feita num país de primeiro mundo.
Então, a gente sabe que as condições lá são muito diferentes daqui do país, né? Então, assim, pode ser que isso seja um fator que diferencie. Você tem observado os estudos que utilizam essa escala aqui no Brasil, né? E você tem observado a associação desse índice de capacidade para o trabalho com que outros estudos, com que outras características? Por exemplo, eles estão associando baixo índice de capacidade de trabalho com algumas doenças, por exemplo? O que você tem observado? Sim, eles veem, assim, principalmente estilo de vida e doenças, principalmente osteomuscular, doenças cardíacas, né, que eles fazem muito essa associação, né, então, e que isso futuramente vai refletir, porque a gente vê os trabalhadores, né, se você tem uma doença crônica dessa, né, o absenteísmo cresce, né, e a incapacidade, né, própria mesmo, né, como a gente fala, a retirada do trabalhador, né, a aposentadoria precoce. Então, você tem observado aposentadoria precoce, absenteísmo, problemas cardíacos e teve uma outra coisa. Doenças osteomusculares relacionadas com baixa capacidade de trabalho. Baixa capacidade de trabalho. Interessante, né? E quais os grupos de trabalhadores são mais investigados utilizando essa escala? Como eu já havia falado antes, trabalhadores da área de saúde, professores, e também fizeram um estudo com trabalhadores trabalham na justiça, trabalhadores forenses, que são os que mais frequentes nesses estudos de capacidade. E na sua tese que você vai fazer para o doutorado, você vai continuar usando a escala? Não, a minha tese... Não vai ter mais relação, já fechou os estudos. Porque como houve a saúde do trabalhador no federal, houve uma modificação no foco, então eu não pertenço mais à parte de saúde do trabalhador, eu estou na epidemiologia. Então não teria mais como desenvolver, porque o objetivo era fazer a implantação no local de trabalho e dar o segmento e agora... Entendi, um problema, né? E como o uso dessa escala pode ajudar o trabalhador? Então, se você detecta que a capacidade dele para o trabalho está de moderada a baixa, você tem intervenções que você pode fazer para, assim, se não conseguir melhorar, pelo menos estabilizar. E aqueles que têm uma capacidade para o trabalho boa, você manter essa capacidade para o trabalho. Então, que isso vai repercutir futuramente. E essas pessoas mais idosas que você chegou, assim, idosas acima de 60 anos, que você aplicou a escala, você chegou a retornar para essas pessoas algumas informações sobre a capacidade de trabalho delas? Orientou? Sim, assim, que uma da obrigação do pesquisador é que você retorne, né, para o local os dados da sua pesquisa. Não teve como fazer individualmente, né, para cada trabalhador, porque foram entrevistados 185, então não tinha como eu individualmente voltar para cada um deles. Mas poderia foi ser geral. Assim, em folder, em palestras. Isso foi feito, né, o retorno para esses trabalhadores. E assim... Eu dei a ênfase nos mais idosos, mas no geral, porque o que acontece? Os idosos seriam os que teriam, pela literatura, menos capacidade para o trabalho. Mas como o grande problema é que, como esse índice é como o trabalhador se percebe e ele é que responde... Então poderia ter um idoso que diz que está muito bem. Sim, porque assim, alguns deixaram até uns bilhetinhos lá para mim. Então, assim, eles tinham muito medo, porque assim, como a gente trabalha em serviço público, eles achavam, e agora a gente também trabalha, que você tem aquele avaliação de desempenho. Então, eles achavam, porque na época do meu estudo, foi quando a avaliação do desempenho estava começando, eles acharam que se eles respondessem assim, que a capacidade estava ruim, que eles estavam se sentindo mal no trabalho, que isso poderia ter repercussão na avaliação de desempenho e que eles também poderiam ser levados à aposentadoria, mesmo eles não querendo. Então, houve um certo receio, apesar de você garantir o anonimato da pesquisa, o sigilo das informações. Então, houve, porque se eu
como eu fiz o cruzamento das licenças de saúde, Aham. então você via que aquilo ali que ele te respondeu não refletia Aham. o que eu tinha de E dado. nesse caso você tinha que descartar, né? Descartar. Sim, porque aí houve como. uma diferença. Então, assim, eu acho que houve muito receio deles, porque de que isso pudesse repercutir negativamente. Eles não viram como uma possibilidade de melhoria e prevenção, né, de a implantação de uma política de saúde do trabalhador para eles mesmos. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem muita cultura da punição, né? Então, assim, de que isso poderia repercutir negativamente para ele, e não que a pesquisa poderia ter um outro enfoque, um outro olhar de melhoria dessas condições, de você trazer isso para dentro do local de trabalho. E no doutorado, Marina, você vai estudar o quê? No doutorado eu vou estudar... Também é trabalhador? Não? Eu volto para a minha outra área, né, que é a área de banco de sangue de cordão umbilical, que são as células-tronco para transplante hematopoético. Então é isso que eu vou trabalhar. E na área que a gente gosta, que é a saúde do trabalhador, qual que você acha que é o grande desafio assim, para a saúde do trabalhador no Brasil hoje? Eu acho que a gente saiu um pouquinho dessa questão de só ver a parte da doença, do licenciamento, das licenças, e trabalhar essa parte preventiva mesmo. Porque eu acho não daqui a algum tempo, a gente está vendo hoje essas discussões de cada vez mais aumentar a idade para você se aposentar. Uhum. Então, assim, você imagina, gente, uhum. na enfermagem com 65 anos de idade. Tenho certeza que... Mas tinha um projeto para aposentadorias especiais agora para profissional de saúde. Estão vendo se isso vai acontecer. Tomara que aconteça, né? Mas se aumenta a idade, provavelmente assim, essa aposentadoria especial existe para seletistas, para quem trabalha em área insalubre, então com 25 anos se aposenta. Mas no serviço público essa legislação não é regulamentada, então para você sair você acaba perdendo várias coisas, então acaba não valendo. Mas se eles têm essa discussão de aumentar a idade, provavelmente não vão deixar 25 anos para área insalubre. Vai ser 35, 45. Sim, aí vai aumentar. Então, assim, a gente tem que pensar que a população brasileira também está envelhecendo. Então, que você também tem que olhar para esse trabalhador. Né? E também, assim, tem gente que opta mesmo por continuar mais tempo no mercado de trabalho, para se sentir, porque se a gente pensar, como eu falei, a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida no trabalho. Então, tem gente que quer continuar, até para se sentir útil, Isso, né? Então, ainda quer continuar essa vida ativa. Então, a gente também tem que se preparar para esses trabalhadores, né? Porque se a gente vê o local do trabalho, ele não é adaptado para o idoso, né? Então, a gente vê aquelas bulas. Porque quando a gente está no jardim de infância aprendendo a ler, as letras são garrafais. Mas agora que a gente precisa de uma letra um pouquinho maior, as letras são desse também, que você tem que usar lupa às vezes, né? Então, assim, até o próprio mobiliário, o próprio espaço, então ele também não é adaptado para esse trabalhador que deseja ficar. O trabalhador também é um ser humano que precisa de cuidados. Sim, com certeza. Para poder depois cuidar bem, né? É todo um processo. Então, agradeço você, Marina Izu. Então, a gente esteve aqui com a mestre Marina Izu. Conversamos um pouco sobre a escala que se chama Índice de Capacidade para o Trabalho. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui no Espaço Aberto para a Saúde.